Antes da chegada dos europeus, no final do século XV, a América Latina não era um espaço vazio, atrasado ou homogêneo. Era um imenso conjunto de sociedades muito diferentes entre si, algumas organizadas em grandes impérios centralizados, outras em cidades-estado, aldeias agrícolas, chefias regionais, redes comerciais, povos seminômades, comunidades florestais e sociedades guerreiras. Compreender essa diversidade é essencial, porque a conquista europeia não caiu sobre um continente passivo. Ela se deu em contato com mundos políticos, culturais e econômicos já estruturados, com conflitos internos, alianças, rivalidades, memórias históricas e formas próprias de organização. Na Mesoamérica, onde hoje estão México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, havia uma longa tradição urbana e agrícola. Muito antes da chegada de Hernán Cortés, povos como Olmecas, Zapotecas, Teotihuacanos, Maias e Toltecas já haviam construído cidades, templos, calendários, sistemas de escrita e redes comerciais complexas. No início do século XVI, o poder mais visível era o dos mexicas, também chamados astecas, cuja capital, Tenochtitlan, erguia-se sobre o lago Texcoco. A cidade impressionava por suas pontes, canais, mercados, templos e organização urbana. Não era uma aldeia primitiva, mas uma metrópole indígena, centro de um império tributário que dominava muitos povos vizinhos. O Império Mexica não controlava todos os territórios de maneira uniforme. Sua força dependia de guerras, alianças e cobrança de tributos. Povos submetidos entregavam produtos agrícolas, tecidos, pedras preciosas, penas, cacau e outros bens. Essa estrutura gerava riqueza, mas também ressentimentos. Muitos grupos dominados pelos mexicas não os viam como representantes de uma unidade indígena comum, mas como opressores políticos. Essa fragmentação seria decisiva depois, pois os espanhóis só conseguiram avançar porque fizeram alianças com inimigos dos mexicas, como os tlaxcaltecas. Na região maia, especialmente na Guatemala, em Yucatán e em áreas vizinhas, já não existia no século XVI o mesmo esplendor das grandes cidades clássicas, como Tikal, Palenque ou Copán, que haviam florescido séculos antes. Mas os maias não tinham desaparecido. Havia diversos reinos, comunidades e cidades menores, com línguas, linhagens nobres, tradições religiosas, agricultura do milho, escrita e memória cultural. A conquista dessas regiões foi mais lenta e difícil, justamente porque não havia um único centro político cuja queda significasse o domínio de todo o território. Nos Andes, o grande poder era o Império Inca, ou Tawantinsuyo, que se estendia por áreas dos atuais Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina e Colômbia. Era um dos maiores impérios do mundo no início do século XVI. Sua capital era Cusco, vista como centro político e sagrado. Os Incas possuíam uma administração sofisticada, com estradas, pontes, depósitos estatais, funcionários, mensageiros e formas de registro, como os quipos. A economia se baseava menos no comércio monetário e mais na redistribuição organizada pelo Estado, no trabalho coletivo e em obrigações prestadas pelas comunidades. A sociedade andina estava organizada em comunidades chamadas ailos, ligadas por parentesco, território, culto aos ancestrais e trabalho comum. O Estado Inca aproveitou essas estruturas locais e as integrou a uma máquina imperial. Por meio da mita, populações eram convocadas para construir estradas, cultivar terras do Estado, trabalhar em minas ou servir ao exército. Em troca, o poder imperial armazenava alimentos e tecidos, redistribuía recursos e organizava grandes obras. Era um sistema profundamente hierárquico, mas também capaz de mobilizar enormes quantidades de pessoas. Assim como entre os mexicas, o domínio inca também produzia tensões. Muitos povos submetidos mantinham identidades próprias e nem sempre aceitavam o poder de Cusco. Além disso, pouco antes da chegada de Francisco Pizarro, o império enfrentava uma guerra civil entre Atahualpa e Huáscar. Essa divisão enfraqueceu a estrutura imperial e facilitou a ação dos espanhóis. Portanto, a conquista dos Andes não pode ser explicada apenas pela superioridade militar europeia. Ela também dependeu de conflitos internos e alianças indígenas. Mas a América Latina pré-colombiana não se resume a mexicas, maias e incas. Na atual Colômbia, por exemplo, os muiscas formavam uma sociedade complexa, organizada em chefias, com agricultura, mineração de sal, produção de ouro e redes de troca. No Caribe, povos como os taínos habitavam ilhas como Hispaniola, Cuba e Porto Rico. Eles praticavam agricultura, pesca e navegação, viviam em aldeias organizadas e possuíam chefias chamadas cacicados.
Foram os primeiros a sofrer diretamente o impacto brutal da colonização espanhola, das doenças, da escravização e da desestruturação social. No território que hoje corresponde ao Brasil, havia enorme diversidade de povos indígenas. Muitos grupos falavam línguas do tronco tupi, especialmente no litoral, mas também havia povos de famílias linguísticas Macro-G, Aruac, Caribe e várias outras. Essas sociedades não constituíam impérios centralizados como o Inca ou o Mexica, mas isso não significa que fossem simples ou desorganizadas. Possuíam sistemas de parentesco, chefia, guerra, ritual, agricultura, pesca, coleta, manejo florestal e circulação de bens. Em várias regiões produziam mandioca, milho, batata doce, algodão e outros cultivos. A relação desses povos com o ambiente era sofisticada. A floresta amazônica, por exemplo, durante muito tempo foi vista equivocadamente como espaço intocado. Hoje se reconhece que muitas populações indígenas manejavam a paisagem, selecionavam plantas, enriqueciam solos, criavam redes de caminhos e ocupavam áreas densamente povoadas. A chamada Terra Preta de Índio é um exemplo importante da transformação humana do ambiente amazônico. Assim, a natureza encontrada pelos europeus não era simplesmente natureza virgem. Muitas vezes era uma paisagem historicamente construída. No Cone Sul, povos como os Mapuches, na região do atual Chile e Argentina, demonstraram grande capacidade de resistência. Diferentemente dos Incas, eles não estavam organizados em um império centralizado, mas em comunidades guerreiras autônomas, o que dificultou a conquista espanhola. A resistência mapuche atravessou séculos e impediu o controle pleno de várias áreas. Isso mostra um ponto fundamental. A ausência de Estado centralizado não significava fraqueza. Em alguns casos, tornava a conquista mais difícil, porque não havia uma capital a tomar nem um imperador a capturar. As religiões indígenas também eram variadas e profundamente ligadas à política, à agricultura, à guerra e ao cosmos. Entre mexicas e maias havia calendários rituais, sacrifícios, templos e sacerdócios especializados. Nos Andes, o culto ao sol, aos ancestrais, às montanhas sagradas e às huacas estruturava a vida social e política. Em muitos povos das terras baixas, os xamãs tinham um papel central na mediação entre humanos, espíritos, animais e forças da natureza. A religião, portanto, não era uma esfera separada da vida social. Ela organizava o poder, a memória, o território e as relações comunitárias. Economicamente, essas sociedades também eram diversas. Havia agricultura intensiva em terraços andinos, chinampas mexicas nos lagos do México, cultivo de mandioca nas terras tropicais, redes de troca de longa distância, mercados urbanos, tributos, trabalho coletivo e formas de redistribuição estatal. A tecnologia não deve ser medida apenas pela presença de ferro, roda ou armas de fogo. Os povos americanos desenvolveram soluções próprias para seus ambientes: estradas andinas sem animais de tração pesados, agricultura em altitude, sistemas hidráulicos, domesticação de plantas, calendários astronômicos, arquitetura monumental e técnicas de conservação de alimentos. Por isso, quando os europeus chegaram, encontraram sociedades com histórias longas. Não encontraram povos sem passado. Havia memórias de migrações, guerras, dinastias, catástrofes, fundações sagradas e transformações políticas. A conquista precisa ser entendida a partir desse mundo anterior. Os espanhóis e portugueses não chegaram simplesmente impondo sua vontade sobre populações indistintas. Eles entraram em redes de conflito, aproveitaram rivalidades, negociaram com lideranças, foram combatidos, receberam apoio de alguns grupos e resistência de outros. Essa perspectiva modifica profundamente a interpretação da conquista. Se olharmos apenas do ponto de vista europeu, a história parece ser a aventura de Colombo, Cortés, Pizarro, Cabral e outros conquistadores. Mas, quando partimos da América indígena, a conquista aparece como um processo de choque entre mundos, mas também como uma guerra política interna ao continente, na qual muitos povos indígenas tomaram decisões estratégicas diante de uma situação nova e perigosa. Autores associados à grande historiografia latino-americana, como os reunidos na coleção organizada por Leslie Bethel, ajudam justamente a abandonar uma visão simplista da conquista. Em vez de tratar a América como cenário passivo da expansão europeia, essa abordagem enfatiza a diversidade regional, a complexidade das sociedades indígenas, os mecanismos econômicos da colonização, a violência da dominação e a participação ativa dos povos americanos. A América Latina colonial nasceu da destruição de muitos desses mundos, mas também da permanência, adaptação e transformação de inúmeras tradições indígenas.
Portanto, entender a América antes da conquista é indispensável por três razões principais. Primeiro, porque revela que a colonização europeia não inaugurou a história do continente. Ela interrompeu, redirecionou e violentou histórias muito mais antigas. Segundo, porque explica por que a conquista ocorreu de maneiras diferentes em cada região. Rápida em alguns centros imperiais, lenta e incompleta em áreas descentralizadas, negociada em certos espaços e violentamente resistida em outros. Terceiro, porque mostra que a América Latina moderna foi formada não apenas pela ação europeia, mas também pela sobrevivência indígena, pela mestiçagem, pelas resistências e pelas continuidades culturais. Assim, antes de ser conquistada, a América Latina era um mosaico de civilizações, povos e territórios. Havia impérios, aldeias, cidades, florestas manejadas, rotas comerciais, cosmologias, sistemas agrícolas, guerras, alianças e formas próprias de poder. A chegada europeia produziu uma ruptura devastadora, mas essa ruptura só pode ser compreendida quando reconhecemos a densidade histórica do mundo que existia antes dela. A conquista da América Latina não pode ser compreendida apenas a partir da chegada de Cristóvão Colombo ao Caribe em 1492. Ela foi o resultado de um longo processo histórico que começou séculos antes, envolvendo profundas transformações na Europa medieval, o fortalecimento das monarquias ibéricas, o desenvolvimento das navegações atlânticas, a expansão do comércio, o espírito das cruzadas e a busca por novas rotas para o Oriente. Quando portugueses e espanhóis atravessaram o oceano, não estavam apenas explorando o desconhecido, eram representantes de sociedades que haviam passado por intensas mudanças políticas, econômicas, religiosas e tecnológicas. Entender essas transformações é essencial para compreender por que a conquista da América ocorreu naquele momento e daquela maneira. No final da Idade Média, a Europa experimentava um período de recuperação após as grandes crises dos séculos XIV e XV. A peste negra havia reduzido drasticamente a população, guerras prolongadas haviam devastado muitas regiões e antigas estruturas feudais começavam a se transformar. Ao longo do século XV, porém, a economia voltou a crescer. O comércio se expandiu, as cidades ganharam importância e surgiram novas formas de organização financeira, especialmente nas cidades italianas e nos centros mercantis do Mediterrâneo e do Atlântico. Ao mesmo tempo, ocorria um processo decisivo de centralização política. Durante grande parte da Idade Média, o poder dos reis era frequentemente limitado por grandes nobres, cidades autônomas e instituições religiosas. No decorrer dos séculos XIV e XV, algumas monarquias conseguiram fortalecer sua autoridade, criar administrações mais eficientes, ampliar a arrecadação de impostos e organizar exércitos permanentes. Esse fortalecimento foi particularmente importante na Península Ibérica. Portugal foi o primeiro reino europeu a reunir condições favoráveis para uma expansão marítima contínua. Sua posição geográfica voltada para o Atlântico, sua tradição comercial, a relativa estabilidade política e a experiência acumulada na navegação permitiram que, desde o início do século XV, os portugueses explorassem progressivamente a costa africana. Essas expedições não eram movidas apenas pela curiosidade científica. Seu objetivo principal era econômico. Os mercadores europeus desejavam obter ouro, marfim, especiarias e outros produtos valiosos diretamente em sua origem, evitando os altos custos impostos pelos intermediários que controlavam o comércio oriental. Naquele período, as especiarias possuíam enorme importância. Pimenta, canela, cravo, noz moscada e outros produtos eram utilizados na alimentação, na medicina, na conservação de alimentos e até em cerimônias religiosas. Como eram produzidos principalmente no sul e sudeste da Ásia, chegavam à Europa através de complexas rotas comerciais que passavam pelo Oriente Médio. Cada intermediário aumentava seu preço, tornando as mercadorias extremamente caras. A situação tornou-se ainda mais delicada após a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453. Embora o comércio entre Europa e Oriente não tenha sido interrompido, tornou-se mais caro e politicamente mais dependente das relações com o Império Otomano. Isso incentivou portugueses e espanhóis a procurar caminhos alternativos para alcançar a Ásia navegando pelo Atlântico.
Além das motivações econômicas, havia fortes razões políticas. As monarquias recém-fortalecidas buscavam aumentar sua riqueza, ampliar sua influência internacional e superar seus rivais. A expansão ultramarina oferecia novas fontes de impostos, metais preciosos, mercados consumidores e prestígio diplomático. No caso da Espanha, o contexto foi particularmente importante. Durante séculos, os reinos cristãos da Península Ibérica combateram os estados islâmicos na chamada Reconquista. Em 1492, a tomada de Granada marcou o fim do último reino muçulmano na península. No mesmo ano em que Colombo iniciou sua viagem, os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela consolidavam a unificação política espanhola. Essa coincidência não foi casual. A vitória sobre Granada fortaleceu o poder da monarquia, liberou recursos militares e alimentou um forte sentimento de missão religiosa. Muitos nobres e soldados que haviam participado da Reconquista encontraram na expansão ultramarina uma nova oportunidade de obter riqueza, prestígio e terras. Esse ambiente explica a sobrevivência do chamado espírito cruzadista. Embora as cruzadas medievais contra o Oriente já pertencessem ao passado, permaneceu entre muitos europeus a ideia de que combater não cristãos e expandir a fé católica era uma missão legítima. A evangelização dos povos encontrados tornou-se parte importante da justificativa moral da conquista. Naturalmente, nem todos os conquistadores eram movidos por fervor religioso. Muitos buscavam enriquecimento pessoal, títulos de nobreza, cargos administrativos ou reconhecimento social. Mas, para a coroa e para a igreja, a expansão territorial e a expansão do cristianismo caminhavam lado a lado. Ouro e cruz tornaram-se símbolos complementares da conquista. Outro elemento importante foi o desenvolvimento tecnológico. Frequentemente se afirma que a Europa possuía tecnologia muito superior à de outros continentes. Essa afirmação precisa ser qualificada. Os europeus realmente reuniram um conjunto de inovações extremamente útil para a navegação oceânica. Caravelas mais resistentes, velas adaptáveis aos ventos atlânticos, aperfeiçoamento do leme de popa, uso da bússola, do astrolábio, de cartas náuticas mais precisas e maior experiência em navegação de longo curso. Essas tecnologias não surgiram isoladamente na Europa. Muitas foram adaptadas de conhecimentos árabes, chineses e mediterrâneos. O mérito europeu esteve em integrar essas diferentes tradições num sistema eficiente de exploração oceânica. A economia que sustentava essa expansão costuma ser descrita pelos historiadores como mercantilista. Embora hoje se reconheça que o mercantilismo não constituiu uma doutrina única e uniforme, havia algumas ideias comuns. A riqueza de um reino era frequentemente associada ao acúmulo de metais preciosos, ao fortalecimento do comércio externo, à proteção dos interesses nacionais e ao aumento das receitas da coroa. Nesse contexto, novas terras significavam novas possibilidades de exploração econômica. Inicialmente, portugueses e espanhóis acreditavam estar abrindo caminhos para a Ásia. Quando perceberam que haviam encontrado um continente desconhecido pelos europeus, passaram gradualmente a enxergá-lo como fonte de riqueza própria. Portugal concentrou seus primeiros esforços na África e no caminho marítimo para a Índia, alcançado por Vasco da Gama em 1498. A descoberta do território que hoje corresponde ao Brasil em 1500 ocorreu dentro dessa expansão atlântica. Durante as primeiras décadas, o interesse português concentrou-se sobretudo na extração do pau-brasil e na manutenção das rotas comerciais orientais. A Espanha, por sua vez, encontrou nas Antilhas o ponto de partida para uma expansão continental que logo alcançaria o México, a América Central e os Andes. A descoberta de grandes populações indígenas, centros urbanos, sistemas agrícolas sofisticados e, posteriormente, enormes jazidas de prata transformou completamente as prioridades da monarquia espanhola. Entretanto, desde o início surgiu um problema político delicado: como dividir as áreas recém-descobertas entre Portugal e Espanha. Ambas as monarquias reivindicavam direitos sobre as novas terras e havia risco de conflito aberto. Foi nesse contexto que surgiu o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. O acordo estabeleceu uma linha imaginária no Atlântico, situada a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras localizadas a leste da linha pertenceriam a Portugal, as terras a oeste caberiam à Espanha. Na prática, os europeus desconheciam a verdadeira dimensão do planeta. Não sabiam da existência do Oceano Pacífico, nem compreendiam a extensão do continente americano. O tratado baseava-se em informações geográficas bastante limitadas.
Mesmo assim, o acordo teve enorme importância política. Ele reduziu o risco de guerra entre as duas principais potências marítimas da época e estabeleceu uma divisão formal das áreas de expansão. Posteriormente, essa linha explicaria por que o Brasil permaneceu sob domínio português, enquanto grande parte do restante da América Latina ficou sob domínio espanhol. Entretanto, o Tratado de Tordesilhas jamais foi plenamente respeitado por outras potências europeias. Nos séculos seguintes, ingleses, franceses e holandeses contestariam sua legitimidade e fundariam colônias próprias na América e em outras partes do mundo. A expansão ultramarina também transformou profundamente a própria Europa. O fluxo crescente de ouro e prata americanos fortaleceu inicialmente a monarquia espanhola, financiou guerras e alterou o sistema monetário europeu. Produtos americanos como milho, batata, tomate, cacau e tabaco modificaram hábitos alimentares e econômicos em diversas regiões do mundo. Ao mesmo tempo, iniciou-se uma integração planetária inédita. Mercadorias, plantas, animais, doenças, pessoas e ideias passaram a circular continuamente entre Europa, África, América e Ásia. Esse fenômeno, frequentemente chamado pelos historiadores de troca colombiana, marcou o início de uma verdadeira história global. A historiografia contemporânea, especialmente aquela representada por diversos autores da coletânea organizada por Leslie Bethel, procura interpretar esse processo de forma ampla. Em vez de apresentar a expansão marítima apenas como uma sequência de feitos heróicos de navegadores europeus, esses historiadores destacam a combinação de fatores econômicos, políticos, religiosos, tecnológicos e sociais que impulsionaram a expansão ibérica. Mostram também que essa expansão produziu profundas consequências não apenas para os povos americanos, mas para a própria Europa, para a África e para a formação de um sistema econômico mundial. Assim, as grandes navegações não foram um episódio isolado, nem uma aventura motivada exclusivamente pela curiosidade. Elas resultaram do fortalecimento das monarquias nacionais, da expansão do comércio, da busca por metais preciosos e especiarias, da continuidade do espírito cruzadista, dos avanços técnicos da navegação e da intensa rivalidade entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas representou a tentativa de organizar politicamente essa expansão, mas foi apenas o primeiro passo de um processo muito maior, a incorporação da América ao mundo atlântico e o início de uma nova etapa da história mundial, marcada pela formação dos impérios coloniais europeus e pela integração permanente entre continentes que antes mantinham contatos muito limitados entre si. A conquista dos grandes impérios indígenas da América, especialmente o Império Mexica na Mesoamérica e o Império Inca nos Andes, é um dos episódios mais marcantes da história mundial. Durante muito tempo, esse processo foi narrado como uma sequência de feitos extraordinários de poucos conquistadores europeus, homens supostamente superiores em coragem, inteligência ou tecnologia, que teriam derrotado enormes civilizações praticamente sozinhos. Essa interpretação, muito difundida entre os séculos XVI e XIX, foi profundamente revista pela historiografia contemporânea. Hoje, os historiadores entendem que a conquista foi resultado da convergência de diversos fatores: alianças políticas entre europeus e povos indígenas, rivalidades internas nos impérios americanos, epidemias devastadoras, diferenças militares, crises políticas e uma série de circunstâncias que nenhum dos envolvidos poderia controlar completamente. Quando os espanhóis chegaram ao continente americano, não tinham um plano detalhado para conquistar vastos impérios. As primeiras décadas da presença espanhola concentraram-se principalmente nas ilhas do Caribe. Foi ali que estabeleceram seus primeiros assentamentos permanentes, experimentaram formas iniciais de exploração econômica e começaram a compreender a diversidade das sociedades indígenas americanas. Entretanto, as Antilhas não possuíam as riquezas imaginadas pela coroa espanhola. Pouco a pouco, relatos sobre grandes reinos existentes no continente despertaram enorme interesse. Falava-se de cidades ricas, governantes poderosos e abundância de ouro e prata. Essas notícias estimularam novas expedições rumo ao interior da América. Em 1519, Hernán Cortés partiu de Cuba em direção ao atual México. Sua expedição era pequena.
Contava com aproximadamente 600 soldados, alguns cavalos, algumas peças de artilharia e armas de fogo, que, embora impressionantes para os povos americanos, eram lentas, caras e pouco numerosas. À primeira vista, parecia impossível que um grupo tão reduzido pudesse derrotar um império com milhões de habitantes. Entretanto, Cortés rapidamente percebeu que o poder mexica não era aceito pacificamente por todos os povos da região. O chamado Império Mexica era, na realidade, uma vasta rede tributária. Diversas cidades e povos mantinham relativa autonomia local, mas eram obrigados a fornecer tributos, soldados e produtos à capital, Tenochtitlan. Muitos desses povos estavam profundamente insatisfeitos com essa situação. Foi justamente aí que surgiu o elemento decisivo da conquista, as alianças indígenas. Cortés não marchou sozinho até Tenochtitlan. Ao longo do caminho, estabeleceu acordos com diferentes grupos locais, sendo a aliança com os Tlaxcaltecas a mais importante. Os Tlaxcaltecas eram antigos inimigos dos mexicas e viram nos espanhóis uma oportunidade para enfraquecer seu principal adversário. Essa parceria alterou completamente o equilíbrio militar. Em diversos momentos da campanha, os indígenas aliados superavam em muito o número de espanhóis. Milhares de guerreiros tlaxcaltecas, além de membros de outros povos, acompanharam Cortés nas marchas, cercos e batalhas. Em certo sentido, a conquista do Império Mexica foi também uma guerra entre povos indígenas, na qual os espanhóis desempenharam o papel de catalisadores e beneficiários finais. Outro fator importante foi o papel da intérprete, conhecida como e também chamada de Dona Marina. Fluente em diferentes línguas indígenas e capaz de mediar a comunicação entre espanhóis e líderes locais, ela exerceu papel político fundamental. Muito além da simples tradução, auxiliou na negociação de alianças, interpretou costumes locais e permitiu que Cortés compreendesse melhor a complexa situação política da região. Os espanhóis finalmente chegaram a Tenochtitlan, uma cidade extraordinária para os padrões da época. Construída sobre ilhas no lago Texcoco, possuía canais, pontes, mercados gigantescos, templos monumentais e uma população comparável ou superior à de muitas capitais europeias. O governante mexica era Moctezuma Segović. Sua atitude inicial diante dos espanhóis permanece objeto de intenso debate historiográfico. As fontes tradicionais afirmam que Moctezuma teria recebido Cortés pacificamente por acreditar que ele fosse uma divindade retornando do Oriente. Hoje, muitos historiadores consideram essa interpretação simplificada e provavelmente influenciada pelas narrativas produzidas após a conquista. É mais provável que Moctezuma estivesse tentando compreender quem eram aqueles estrangeiros e avaliar o perigo que representavam antes de iniciar uma guerra aberta. A convivência rapidamente se deteriorou. Os espanhóis prenderam Moctezuma e tentaram governar por meio dele. Mas uma revolta generalizada obrigou Cortés e seus homens a fugir da cidade em 1520, episódio conhecido como Noite Triste. Muitos espanhóis morreram durante essa retirada. Nesse momento, porém, outro fator decisivo começou a atuar: as epidemias. Os povos americanos jamais haviam sido expostos a doenças como varíola, sarampo e gripe. Não possuíam imunidade biológica contra esses vírus, que chegaram involuntariamente com os europeus. A varíola espalhou-se rapidamente pelo México, matando dezenas de milhares de pessoas, incluindo nobres, sacerdotes, guerreiros e administradores. A epidemia desorganizou profundamente o funcionamento do império. Quando Cortés retornou para cercar Tenochtitlan em 1521, encontrou uma sociedade enfraquecida pela doença, pelas divisões internas e pela escassez de alimentos provocada pelo bloqueio da cidade. Após meses de combates intensos, a capital caiu, marcando o fim do Império Mexica. Nos Andes, a história apresenta muitas semelhanças, mas também diferenças importantes. O Império Inca era ainda mais extenso que o Mexica. Conhecido como Tawantinsuyu, abrangia milhares de quilômetros ao longo da Cordilheira dos Andes. Sua administração era altamente organizada, com uma ampla rede de estradas, depósitos de alimentos, mensageiros, funcionários imperiais e um sistema eficiente de mobilização de mão de obra. Entretanto, pouco antes da chegada dos espanhóis, o Império enfrentava uma grave crise política. Após a morte do imperador Huayna Capac, provavelmente vítima da própria varíola que avançava desde a América Central antes mesmo da chegada dos conquistadores. Iniciou-se uma guerra civil entre seus filhos, Atahualpa e Huáscar. Esse conflito dividiu o império durante vários anos. Quando Francisco Pizarro chegou aos Andes, em 1532,
Atahualpa havia acabado de derrotar Huáscar, mas a guerra deixara profundas feridas políticas e militares. Assim como Cortés, Pizarro comandava uma força extremamente pequena, composta por pouco mais de uma centena de soldados. Também como Cortés, compreendeu rapidamente que poderia explorar as divisões internas do império. O encontro entre Pizarro e Atahualpa ocorreu na cidade de Cajamarca. Os espanhóis convidaram o imperador para uma reunião aparentemente pacífica. Durante o encontro, realizaram uma emboscada cuidadosamente planejada. Aproveitando o efeito psicológico dos cavalos, das armas de fogo e da artilharia, capturaram Atahualpa praticamente sem resistência organizada. A prisão do imperador teve enorme impacto político. O Estado Inca era fortemente centralizado na figura do soberano. Embora continuassem existindo generais e administradores, a captura do governante gerou enorme confusão sobre quem possuía a autoridade legítima para comandar o império. Atahualpa ofereceu aos espanhóis um dos maiores resgates da história. Prometeu encher uma sala de ouro e duas de prata em troca de sua liberdade. Durante meses, objetos preciosos chegaram de diferentes partes dos Andes. Após receberem o resgate, porém, os espanhóis decidiram executar Atahualpa em 1533. A morte do imperador agravou ainda mais a instabilidade política. Vários povos submetidos aos Incas passaram a colaborar com os espanhóis, esperando recuperar autonomia ou obter vantagens sobre antigos rivais. Assim como ocorrera no México, milhares de indígenas lutaram ao lado dos conquistadores. Mesmo após a tomada de Cusco, contudo, a resistência andina continuou por décadas. Lideranças como Manco Inca organizaram rebeliões importantes e estabeleceram centros de resistência, como Vilcabamba, que permaneceu independente até 1572. Isso demonstra que a conquista dos Andes foi muito mais longa e difícil do que muitas narrativas tradicionais sugerem. Além das alianças políticas e das crises internas, a superioridade militar espanhola também exerceu influência. Cavalos, espadas de aço, bestas, arcabuzes e pequenas peças de artilharia ofereciam vantagens táticas em determinados confrontos. O impacto psicológico dos cavalos, desconhecidos na América desde a extinção dos grandes mamíferos no final do Pleistoceno, também foi significativo nos primeiros contatos. Entretanto, a historiografia atual adverte contra exageros. As armas de fogo da época eram lentas para recarregar, frequentemente falhavam e tinham alcance limitado. A artilharia utilizada nas primeiras expedições era pequena. O número de cavalos também era reduzido. Se os espanhóis dependessem apenas de sua tecnologia, dificilmente teriam conquistado impérios tão vastos. As epidemias provavelmente exerceram um impacto ainda maior. A varíola espalhou-se mais rapidamente do que os próprios conquistadores, alcançando regiões onde nenhum europeu havia chegado. Em seguida vieram sarampo, gripe, tifo e outras doenças. Em muitas regiões, a mortalidade foi catastrófica. Estima-se que ao longo do século XVI, algumas áreas tenham perdido mais da metade, e em certos casos até cerca de 90% de sua população indígena. Embora esses percentuais variem bastante conforme a região e continuem sendo debatidos pelos historiadores. Essas perdas não significavam apenas redução demográfica. Morreram governantes, sacerdotes, artesãos especializados, agricultores experientes e chefes militares. Muitos conhecimentos desapareceram junto com seus portadores. Comunidades inteiras ficaram incapazes de manter sua produção agrícola ou suas estruturas políticas. Outro aspecto importante é que tanto o Império Mexica quanto o Inca eram relativamente recentes. Ambos haviam expandido seus territórios de forma acelerada nas décadas anteriores à chegada dos europeus. Isso significava que muitas regiões conquistadas ainda conservavam identidades próprias e vínculos frágeis com o poder central. Essa circunstância facilitou o surgimento de alianças anti-imperiais. A historiografia contemporânea, particularmente aquela representada por vários autores da coletânea organizada por Leslie Bethel, insiste justamente nesse ponto. A conquista não pode ser explicada por uma única causa. Não foi apenas a superioridade tecnológica, nem apenas as doenças, nem apenas as alianças indígenas. Foi a interação de todos esses elementos que tornou possível o colapso dos grandes impérios americanos. Essa interpretação também modifica profundamente o papel atribuído aos povos indígenas. Eles deixam de aparecer como espectadores passivos da própria derrota. Muitos escolheram lutar ao lado dos espanhóis porque acreditavam estar libertando suas comunidades do domínio mexica ou inca. Outros resistiram até o fim.
Outros ainda negociaram, mudaram de posição ao longo do conflito ou procuraram simplesmente sobreviver às novas circunstâncias. Essa diversidade de atitudes revela uma realidade frequentemente esquecida. Não existia uma identidade americana ou indígena unificada em oposição aos europeus. Havia centenas de povos distintos com interesses, rivalidades e objetivos próprios. Os conquistadores exploraram essas divisões com grande habilidade política. Assim, a conquista dos impérios Méxica e Inca foi muito mais do que uma sucessão de batalhas vencidas por pequenos exércitos europeus. Foi o resultado de complexas alianças entre espanhóis e povos indígenas, de crises políticas internas, de epidemias devastadoras, de diferenças militares e tecnológicas e das circunstâncias específicas de cada região. Mais do que uma simples vitória da Europa sobre a América, tratou-se de um processo histórico profundamente complexo, no qual decisões tomadas por indígenas e europeus, somadas aos efeitos imprevisíveis das doenças e das divisões políticas, transformaram para sempre a história do continente americano e do mundo. A conquista da América Latina costuma ser lembrada pelas grandes campanhas que derrubaram os impérios Mexica e Inca. Entretanto, essas duas vitórias espanholas representam apenas uma parte de um processo muito mais amplo. Grande parte do continente não possuía estados centralizados nem capitais monumentais como Tenochtitlan ou Cusco. Em vastas regiões, como o atual Brasil, a Amazônia, o Caribe, o Chaco, a Patagônia e boa parte do Cone Sul, viviam centenas de povos organizados em aldeias, chefias locais, confederações ou sociedades seminômades. Nessas áreas, a conquista assumiu formas muito diferentes. Foi mais lenta, frequentemente mais violenta, muitas vezes incompleta, e em alguns lugares jamais se consolidou plenamente durante o período colonial. Essa diversidade regional é um dos aspectos mais enfatizados pela historiografia contemporânea, especialmente pelos autores reunidos na coletânea História da América Latina, organizada por Leslie Bethel. Em vez de falar em uma única conquista da América, esses historiadores preferem enxergar diversos processos de conquista, cada qual condicionado pela geografia, pelas formas de organização indígena, pelos interesses econômicos dos colonizadores e pelas circunstâncias políticas locais. O primeiro espaço efetivamente ocupado pelos espanhóis foi o Caribe. Após a viagem de Cristóvão Colombo em 1492, as ilhas de Hispaniola, Cuba, Porto Rico e Jamaica tornaram-se os primeiros centros da colonização espanhola. Ali viviam principalmente povos taínos e, em algumas ilhas, grupos caribes. Os taínos possuíam sociedades organizadas em cacicados, governadas por chefes hereditários chamados caciques. Praticavam agricultura intensiva, especialmente do cultivo da mandioca, pescavam, navegavam entre as ilhas e mantinham redes comerciais relativamente extensas. Os primeiros contatos com os espanhóis alternaram momentos de cooperação e conflito. Colombo inicialmente acreditava que poderia estabelecer relações pacíficas, mas rapidamente a busca por ouro transformou a convivência. Os colonizadores passaram a exigir tributos em metais preciosos que simplesmente não existiam em quantidade suficiente nas ilhas. Quando os indígenas não conseguiam cumprir essas exigências, eram submetidos à violência, escravização ou trabalho compulsório. Ao mesmo tempo, epidemias de varíola, gripe e sarampo espalharam-se rapidamente. O resultado foi devastador. Em poucas décadas, a população indígena das Antilhas sofreu um colapso demográfico extraordinário. Muitos historiadores consideram que o Caribe foi uma das regiões onde o impacto inicial da colonização europeia foi mais destrutivo. A escassez de mão de obra indígena levaria posteriormente ao crescimento do tráfico atlântico de africanos escravizados. Enquanto isso, Portugal desenvolvia uma estratégia diferente no território que hoje corresponde ao Brasil. Quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro em 1500, não encontrou grandes impérios centralizados nem cidades monumentais. A costa era ocupada por inúmeros povos indígenas, principalmente de língua tupi, embora também existissem grupos pertencentes a outras famílias linguísticas, como Macro-G, Carib e Aruac. Durante aproximadamente 3 décadas, os portugueses demonstraram relativamente pouco interesse em ocupar intensamente o território. A prioridade econômica continuava sendo o lucrativo comércio com o Oriente. No Brasil, limitaram-se inicialmente à exploração do pau-brasil, realizada através do escambo com grupos indígenas do litoral.
O escambo consistia na troca de objetos europeus, facas, machados de metal, espelhos, tecidos e outros produtos, pelo trabalho indígena no corte e transporte da madeira. Essa relação era inicialmente vista por muitos indígenas como mais uma forma de intercâmbio entre grupos diferentes, algo que já fazia parte de suas práticas políticas tradicionais. Entretanto, à medida que aumentava o interesse português pela colonização permanente, essas relações tornaram-se progressivamente mais tensas. A implantação da lavoura açucareira exigia terras, trabalhadores e ocupação contínua do litoral. Isso provocou guerras frequentes contra diversos povos indígenas. Os portugueses encontraram enorme dificuldade para dominar completamente essas populações. Muitos grupos conheciam profundamente o ambiente tropical, deslocavam-se rapidamente pelas matas e utilizavam táticas de guerrilha que frequentemente anulavam a vantagem militar europeia. Além disso, alianças desempenharam um papel tão importante no Brasil quanto haviam desempenhado no México. Alguns povos indígenas aproximaram-se dos portugueses para enfrentar inimigos tradicionais, enquanto outros se aliaram aos franceses ou resistiram de forma independente. No século XVI, por exemplo, a chamada Confederação dos Tamoios reuniu diversos grupos indígenas do litoral sudeste contra o avanço português, contando inclusive com apoio francês durante a experiência da França Antártica, estabelecida na Baía de Guanabara. Na Amazônia, a situação era ainda mais complexa. Durante muito tempo, os europeus imaginaram a floresta amazônica como um espaço praticamente vazio. Hoje, sabemos que essa visão era equivocada. Havia milhares de aldeias distribuídas ao longo dos grandes rios, redes comerciais extensas, agricultura sofisticada e intenso manejo da floresta. A própria geografia amazônica dificultava enormemente qualquer tentativa de conquista. Os rios constituíam as principais vias de circulação, enquanto a floresta impunha obstáculos logísticos imensos aos europeus. Missionários, soldados e exploradores avançaram lentamente pela região ao longo dos séculos XVII e XVIII. Em muitos casos, a presença colonial restringia-se aos grandes rios, enquanto vastas áreas interiores permaneciam praticamente independentes. As epidemias exerceram um papel devastador também na Amazônia. Muitas comunidades desapareceram antes mesmo de estabelecer contato direto com europeus, pois as doenças eram transmitidas por redes indígenas de circulação. No extremo sul do continente, especialmente nas atuais Argentina e Chile, a conquista assumiu características completamente diferentes. Os espanhóis encontraram os mapuches, uma sociedade sem estado centralizado, organizada em comunidades autônomas, mas extremamente eficiente na mobilização militar. A ausência de uma capital ou de um imperador dificultava qualquer estratégia semelhante à utilizada contra mexicas ou incas. Capturar um líder não significava controlar toda a população. Os mapuches rapidamente aprenderam a utilizar cavalos capturados dos próprios espanhóis. Em poucas décadas, transformaram-se em excelentes cavaleiros, incorporando novas técnicas militares, sem abandonar suas formas tradicionais de organização. Iniciou-se assim a Longa Guerra de Arauco, um dos conflitos coloniais mais duradouros da história americana. Durante mais de 3 séculos, espanhóis e mapuches combateram sucessivamente sem que nenhum dos lados obtivesse domínio completo. Em vários momentos, a própria coroa espanhola reconheceu oficialmente uma fronteira entre seus territórios e os controlados pelos mapuches. Pouquíssimos povos indígenas conseguiram preservar a autonomia por tanto tempo diante das potências coloniais. Situação semelhante ocorreu em outras áreas do continente. No Chaco, região que hoje abrange partes da Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil, diversos povos resistiram durante séculos graças à combinação de mobilidade, conhecimento ambiental e grande capacidade guerreira. Na Patagônia, muitos grupos indígenas permaneceram praticamente independentes até o século XIX, quando os novos estados nacionais da Argentina e do Chile lançaram campanhas militares de ocupação muito posteriores ao período colonial. Nas terras baixas da América do Sul, diversas populações adotavam estratégias que dificultavam enormemente a conquista. Em vez de defender grandes cidades fixas, podiam deslocar aldeias inteiras, reorganizar alianças ou abandonar temporariamente determinadas regiões. Esse comportamento confundia profundamente os europeus, acostumados a guerras centradas na conquista de fortalezas e capitais. Outro elemento importante foi a atuação das ordens religiosas. Jesuítas, franciscanos, dominicanos e outras congregações participaram ativamente da expansão colonial.
Em algumas regiões fundaram missões destinadas à conversão indígena. As reduções jesuíticas, especialmente entre os guaranis, constituíram experiências muito particulares. Nessas comunidades, missionários procuravam reunir populações indígenas em aldeamentos organizados segundo princípios cristãos. Embora muitas reduções oferecessem proteção relativa contra a escravização promovida por colonos, também implicavam profundas transformações culturais, religiosas e políticas. Ao longo de toda a América, os conquistadores perceberam rapidamente que não possuíam recursos suficientes para dominar militarmente todos os territórios simultaneamente. Por isso, recorreram frequentemente à diplomacia, às alianças, às rivalidades entre povos indígenas e ao recrutamento de guerreiros locais. Em muitos casos, a conquista foi menos uma sucessão de batalhas decisivas do que um processo contínuo de negociação, conflitos localizados, casamentos políticos, missões religiosas e acordos comerciais. As formas de resistência indígena também foram extremamente variadas. Alguns povos escolheram a guerra aberta, como os Mapuches e diversos grupos tupis. Outros preferiram retirar-se para regiões mais afastadas. Houve comunidades que aceitaram temporariamente a presença europeia para ganhar tempo ou obter vantagens contra inimigos locais. Muitas preservaram secretamente práticas religiosas tradicionais enquanto aparentavam adotar o cristianismo. Outras incorporaram seletivamente elementos europeus, como cavalos, ferramentas de ferro e armas, sem abandonar sua identidade cultural. A resistência não foi apenas militar. Ela também ocorreu através da preservação das línguas indígenas, da transmissão oral das tradições, da continuidade de conhecimentos agrícolas, da manutenção de sistemas de parentesco e da adaptação criativa das antigas crenças ao novo contexto colonial. Essa perspectiva representa uma das principais mudanças introduzidas pela historiografia das últimas décadas. Durante muito tempo, acreditou-se que os povos indígenas haviam simplesmente desaparecido diante da superioridade europeia. Hoje sabemos que muitos sobreviveram, transformaram-se e continuam presentes na América Latina contemporânea. A própria ideia de conquista concluída tornou-se problemática. Em várias regiões, especialmente na Amazônia, no Chaco e no sul do Chile, o domínio europeu permaneceu limitado durante séculos. Em alguns casos, somente os estados nacionais independentes do século XIX conseguiram ocupar plenamente territórios que haviam escapado ao controle colonial espanhol ou português. Por isso, falar da conquista das regiões sem grandes impérios significa abandonar a imagem de campanhas rápidas e decisivas. Em seu lugar, surge um processo muito mais longo, desigual e complexo, marcado por adaptações mútuas, guerras intermitentes, epidemias, missões religiosas, alianças políticas e formas persistentes de resistência indígena. Essa interpretação, hoje predominante na historiografia, mostra que a conquista da América Latina não foi um único acontecimento encerrado no século XVI, mas um processo histórico que, em muitas partes do continente, estendeu-se por séculos e cujos efeitos ainda podem ser percebidos na diversidade cultural, étnica e política da América Latina contemporânea. Os povos indígenas reagiram à conquista europeia de formas variadas, inteligentes e historicamente decisivas. Eles não foram apenas vítimas passivas de espanhóis e portugueses. Foram atores políticos que lutaram, negociaram, fugiram, fizeram alianças, preservaram tradições, adaptaram práticas culturais e muitas vezes condicionaram o próprio ritmo da colonização. No primeiro contato, muitos povos indígenas tentaram compreender quem eram aqueles estrangeiros. Em algumas regiões, receberam os europeus com hospitalidade ritual, curiosidade ou cautela. Isso não significava submissão. Em várias cidades indígenas, receber estrangeiros, trocar presentes e estabelecer vínculos fazia parte de práticas diplomáticas já existentes. O problema é que os europeus interpretaram muitas vezes esses gestos como sinais de obediência ou inferioridade, quando para os indígenas podiam significar negociação, teste político ou tentativa de incorporar os recém-chegados a redes locais de aliança. Uma das principais formas de reação foi a aliança estratégica. No México, os espanhóis só conseguiram derrotar os mexicas porque contaram com milhares de aliados indígenas, especialmente tlaxcaltecas e outros povos inimigos de Tenochtitlan. Esses grupos não se viam como traidores de uma causa indígena comum, pois tal unidade continental não existia.
Eles agiam a partir de seus próprios interesses políticos, derrotar rivais, escapar de tributos, recuperar autonomia ou conquistar vantagens. Algo semelhante ocorreu nos Andes, onde povos submetidos aos Incas apoiaram os espanhóis na esperança de se libertar de Cusco. Mas a aliança com os europeus não significava controle europeu imediato. Muitas lideranças indígenas tentavam usar os espanhóis ou portugueses como mais um elemento dentro de disputas já existentes. Em certos casos, conseguiram benefícios temporários, em outros, perceberam tarde demais que a presença europeia criava uma dominação muito mais profunda do que as rivalidades anteriores. Outra resposta foi a resistência armada. Ela ocorreu em praticamente toda a América Latina. Houve revoltas contra encomendeiros espanhóis, guerras contra expedições militares, ataques a povoados coloniais, destruição de missões e longas campanhas defensivas. Os Mapuches, no sul do Chile, são um dos exemplos mais conhecidos. Resistiram durante séculos à dominação espanhola, incorporaram o cavalo à sua cultura militar e impediram a conquista plena de seu território durante grande parte do período colonial. No Brasil, muitos povos tupis, tamoios, aimorés, potiguares, guaranis e vários outros resistiram de formas distintas. Alguns combateram diretamente os portugueses, outros se aliaram aos franceses ou holandeses contra eles. Outros ainda fugiram para o interior, longe das áreas coloniais mais violentas. A Confederação dos Tamoios, no século XVI, é um exemplo importante de articulação indígena contra o avanço português no litoral sudeste. A fuga também foi uma estratégia fundamental. Diante da escravização, das epidemias, da violência e da perda de terras, muitos grupos se deslocaram para regiões de difícil acesso, florestas, serras, sertões, áreas pantanosas ou fronteiras coloniais. Essa mobilidade dificultava o controle europeu. Em regiões como a Amazônia, o Chaco e a Patagônia, a combinação de conhecimento ambiental, dispersão populacional e capacidade de deslocamento tornou a conquista muito lenta e incompleta. Houve também formas de negociação política. Lideranças indígenas podiam aceitar o batismo, reconhecer formalmente a autoridade do rei europeu, colaborar com missionários ou fornecer trabalhadores em troca de proteção, privilégios, títulos, reconhecimento de terras. Muitos caciques tentaram preservar sua autoridade dentro da nova ordem colonial. Alguns se converteram ao cristianismo, não necessariamente por abandono completo de suas crenças, mas como forma de sobrevivência política e adaptação ao novo poder. A adaptação cultural foi igualmente decisiva. Povos indígenas incorporaram ferramentas de ferro, cavalos, roupas, armas, plantas, animais e práticas jurídicas europeias, mas frequentemente reinterpretaram esses elementos segundo seus próprios valores. Nos Andes e na Mesoamérica, elites indígenas aprenderam a usar a escrita alfabética e os tribunais coloniais para defender terras comunitárias, registrar genealogias e reivindicar direitos. Essa apropriação dos instrumentos coloniais mostra uma agência sofisticada. Os indígenas não apenas sofriam a lei colonial, muitas vezes a utilizavam contra colonos e autoridades. A preservação cultural ocorreu de modo visível e invisível. Muitas línguas indígenas continuaram sendo faladas. Técnicas agrícolas, formas de parentesco, memórias míticas, rituais, músicas, alimentos e conhecimentos ambientais permaneceram vivos. Em muitos casos, práticas religiosas indígenas sobreviveram sob aparência cristã. Santos católicos foram associados a divindades locais, festas cristãs incorporaram elementos indígenas e antigos lugares sagrados continuaram sendo cultuados de maneira disfarçada ou transformada. Por isso, o chamado sincretismo religioso não deve ser entendido como simples mistura passiva. Ele foi também uma estratégia de sobrevivência. Ao adaptar símbolos cristãos a cosmologias indígenas, muitos povos preservaram sentidos antigos dentro de uma linguagem aceitável para missionários e autoridades coloniais. As ações indígenas influenciaram profundamente os rumos da colonização. Onde havia alianças indígenas fortes, os europeus avançaram mais rapidamente. Onde havia resistência prolongada, a colonização foi retardada ou bloqueada. Onde os indígenas fugiam em massa, faltava mão de obra. Onde usavam tribunais e documentos, limitavam abusos e preservavam terras. Onde mantinham redes de troca e circulação, modificavam a economia colonial. Em suma, a colonização não foi simplesmente imposta de cima para baixo. Ela foi constantemente negociada, enfrentada e remodelada pela ação indígena.
A historiografia recente mudou muito a forma de interpretar esse processo. Durante séculos, a história da conquista foi escrita sobretudo do ponto de vista europeu. Colombo, Cortés, Pizarro, Cabral, os missionários, os reis, os vice-reis e os conquistadores apareciam como os grandes personagens. Os indígenas eram descritos como obstáculos, vítimas, auxiliares ou figurantes. A partir do século XX, especialmente com o avanço da história social, da antropologia, da etnohistória, da arqueologia e dos estudos indígenas, essa visão começou a ser profundamente revisada. Os historiadores passaram a ler fontes coloniais contra a corrente, procurando nelas as vozes indígenas ocultadas. Também passaram a valorizar documentos produzidos por indígenas, tradições orais, registros arqueológicos, mapas nativos, processos judiciais e formas locais de memória. Essa renovação mostrou que os indígenas foram protagonistas. Eles tomaram decisões, interpretaram os acontecimentos, defenderam interesses próprios, manipularam alianças, resistiram ao domínio, adaptaram-se quando necessário e preservaram muito de suas culturas. Mesmo em condições extremamente violentas, epidemias, escravização, catequese forçada, perda de terras e destruição política não desapareceram como sujeitos históricos. Assim, a conquista da América Latina não deve ser entendida apenas como uma vitória europeia sobre povos derrotados. Foi um processo conflituoso, desigual e brutal, mas também marcado por escolhas indígenas, resistências persistentes e adaptações criativas. A América colonial nasceu da violência da dominação europeia, mas também da sobrevivência indígena. E reconhecer isso é fundamental para compreender não apenas o passado colonial, mas a própria formação histórica da América Latina. Os impactos da conquista da América Latina foram tão profundos que muitos historiadores a consideram um dos maiores pontos de inflexão da história da humanidade. Não se tratou apenas da derrota de sociedades indígenas ou da criação de colônias europeias. A conquista desencadeou transformações demográficas, econômicas, sociais, culturais e ambientais que alteraram definitivamente quatro continentes: América, Europa, África e, indiretamente, Ásia. Em poucas gerações, modificaram-se populações inteiras, surgiram novos sistemas econômicos, reorganizaram-se ecossistemas e formou-se um mundo cada vez mais integrado. A partir do século XVI, pode-se dizer que nasceu uma verdadeira economia mundial. Antes da chegada dos europeus, a América possuía uma população numerosa, embora seu tamanho exato continue sendo objeto de debate entre os especialistas. Durante muito tempo, acreditou-se que o continente fosse pouco povoado. Pesquisas arqueológicas, demográficas e ambientais realizadas nas últimas décadas modificaram profundamente essa visão. Hoje, muitos historiadores estimam que, em 1492, a população das Américas estivesse entre cerca de 50 e 60 milhões de habitantes, embora existam estimativas mais conservadoras e outras ainda mais elevadas. O ponto importante é que o continente era densamente ocupado em muitas regiões e sustentava sociedades agrícolas complexas. O primeiro e mais devastador impacto da conquista foi demográfico. As guerras provocaram inúmeras mortes, mas elas não explicam a maior parte do colapso populacional. O fator decisivo foram as epidemias. Os povos americanos haviam permanecido isolados da Eurásia por milhares de anos. Por essa razão, nunca haviam sido expostos a doenças como varíola, sarampo, gripe, tifo, difteria e, posteriormente, outras enfermidades infecciosas comuns na Europa, na África e na Ásia. Quando essas doenças chegaram ao continente, encontraram populações completamente sem imunidade. A varíola foi a primeira grande epidemia. Espalhou-se rapidamente pelo Caribe, México e Andes, muitas vezes avançando mais depressa que os próprios conquistadores. Em seguida vieram novas ondas de sarampo, gripe e outras doenças. Em muitas comunidades morreram crianças, adultos, idosos, agricultores, artesãos, sacerdotes, governantes e chefes militares ao mesmo tempo. Não desapareciam apenas indivíduos, desapareciam instituições inteiras. Em várias regiões da América, calcula-se que entre 70% e 90% da população indígena tenha morrido ao longo do século XVI, embora esses percentuais variassem bastante conforme a região e continuem sendo debatidos pelos historiadores.
Esse colapso demográfico produziu efeitos em cadeia. Campos deixaram de ser cultivados, canais de irrigação foram abandonados, conhecimentos agrícolas perderam seus especialistas, rituais religiosos deixaram de ser realizados, dinastias políticas desapareceram, comunidades inteiras deixaram de existir. Em muitas áreas, os próprios europeus encontraram cidades abandonadas, aldeias vazias e campos retomados pela vegetação poucos anos após sua chegada. Ao lado das epidemias vieram as guerras de conquista. Embora a superioridade tecnológica europeia tenha desempenhado papel importante, os conflitos foram frequentemente longos e extremamente violentos. Massacres, cercos, destruição de plantações, fome e deslocamentos populacionais agravaram ainda mais a mortalidade. Em várias regiões, sobretudo onde ocorreram longas resistências indígenas, como no Chile, na Amazônia ou no norte do México, a guerra prolongou-se durante séculos. Outro elemento decisivo foi a implantação do trabalho compulsório. Os espanhóis organizaram inicialmente a encomienda, sistema pelo qual determinados colonos recebiam o direito de utilizar o trabalho de comunidades indígenas em troca da obrigação formal de protegê-las e evangelizá-las. Na prática, em muitos casos, a encomienda converteu-se numa forma extremamente dura de exploração. Posteriormente, desenvolveu-se também o repartimento, que obrigava comunidades indígenas a fornecer trabalhadores durante determinados períodos. Nos Andes, os espanhóis adaptaram uma antiga instituição inca de mobilização de trabalho coletivo, a MITA, às necessidades coloniais. Enquanto a MITA inca destinava-se principalmente à construção de estradas, obras públicas e armazenamento de alimentos para o Estado, a MITA colonial concentrou enorme quantidade de trabalhadores nas minas de prata. As condições eram frequentemente brutais. Milhares de indígenas percorriam grandes distâncias para trabalhar em regiões de altitude elevada, especialmente nas minas de Cerro Rico de Potosí. O trabalho subterrâneo, a poeira, os desmoronamentos, o uso do mercúrio e o esforço físico intenso produziram elevadas taxas de mortalidade. No Brasil português, a escravidão indígena também existiu desde o início da colonização. Embora a coroa portuguesa e a igreja impusessem restrições legais em diversos momentos, colonos frequentemente capturavam indígenas durante expedições conhecidas como bandeiras. Milhares foram escravizados para trabalhar na agricultura, no transporte e em outras atividades. Entretanto, tanto na América Espanhola quanto na Portuguesa, o enorme declínio da população indígena criou um grave problema econômico. Faltava mão de obra. Foi nesse contexto que o tráfico atlântico de africanos escravizados assumiu dimensões gigantescas. Milhões de homens, mulheres e crianças foram capturados em diferentes regiões da África, transportados em condições desumanas através do Atlântico e vendidos como escravos nas colônias americanas. A escravidão africana tornou-se um dos pilares da economia colonial. Nas plantações de açúcar do Brasil e do Caribe, nas minas hispânicas, nas fazendas e, posteriormente, em inúmeras outras atividades econômicas, o trabalho escravo sustentou grande parte da riqueza produzida no continente. A conquista, portanto, transformou profundamente também a história da África. O crescimento do tráfico negreiro alterou economias locais, fortaleceu alguns estados africanos envolvidos nesse comércio, desestabilizou outros e provocou enormes perdas humanas durante vários séculos. Economicamente, a América foi integrada a um sistema global de exploração. A mineração desempenhou papel central. A descoberta das grandes jazidas de prata em Potosí e em Zacatecas transformou completamente a economia do Império Espanhol. Milhares de toneladas de prata atravessaram o Atlântico rumo à Europa. Grande parte desse metal não permaneceu na Espanha. Acabou financiando guerras, pagando dívidas da monarquia e alimentando o comércio internacional, inclusive com a Ásia, especialmente através do comércio com a China, onde a prata era extremamente valorizada. Assim, minas localizadas nos Andes passaram a influenciar diretamente mercados europeus e asiáticos. Ao mesmo tempo, expandiu-se rapidamente a agricultura colonial. No Brasil e no Caribe, predominou inicialmente a produção açucareira. Grandes propriedades rurais produziram açúcar destinado quase exclusivamente ao mercado europeu. Mais tarde vieram tabaco, algodão, cacau, café e diversos outros produtos agrícolas. Essas monoculturas modificaram profundamente a paisagem. Milhares de hectares de florestas foram derrubados para abrir espaço aos engenhos e plantações.
Os sistemas agrícolas indígenas, geralmente bastante diversificados, foram substituídos em muitas regiões por grandes áreas dedicadas a um único produto destinado à exportação. As transformações ambientais foram igualmente profundas. Os europeus introduziram cavalos, bois, vacas, carneiros, cabras, porcos, galinhas e diversos outros animais inexistentes na América desde o final do Pleistoceno. O cavalo revolucionou particularmente a vida de muitos povos indígenas. Grupos das grandes planícies da América do Norte e povos como os Mapuches no Cone Sul incorporaram rapidamente esse animal às suas formas de guerra, transporte, caça e prestígio social. Também chegaram novas plantas. Trigo, cevada, arroz, cana-de-açúcar, café, banana, citros, videiras e inúmeras espécies passaram a fazer parte da agricultura americana. Em sentido contrário, produtos americanos transformaram completamente a alimentação do restante do mundo. Milho, batata, mandioca, tomate, cacau, pimenta, abacaxi, amendoim, feijão e diversas outras espécies difundiram-se pela Europa, África e Ásia. A batata, por exemplo, tornou-se um dos alimentos fundamentais da expansão populacional europeia entre os séculos 17 e 19. O milho espalhou-se rapidamente pela África e pela China. A mandioca tornou-se importante em várias regiões africanas. O tomate transformou profundamente a culinária mediterrânea. O cacau originou uma nova indústria alimentar global. Esse gigantesco intercâmbio biológico recebeu do historiador Alfred W. Crosby o nome de troca colombiana, Columbian Exchange. Ela não envolveu apenas plantas e animais. Também circularam bactérias, vírus, insetos, ervas daninhas e espécies invasoras que modificaram ecossistemas inteiros. Muitas paisagens americanas passaram a apresentar vegetação e animais trazidos da Europa. Ao mesmo tempo, paisagens europeias, africanas e asiáticas passaram a incorporar plantas originárias da América. Socialmente, a conquista produziu novas sociedades profundamente hierarquizadas. Europeus ocuparam o topo da estrutura política. Abaixo deles surgiram diferentes grupos sociais, definidos tanto pela riqueza quanto pela origem. Formaram-se populações mestiças, resultantes das relações entre europeus, indígenas e africanos. Na América Espanhola, desenvolveu-se um complexo sistema de classificações conhecido como sistema de castas, que procurava organizar juridicamente essa diversidade. Entretanto, a realidade era muito mais dinâmica do que essas classificações pretendiam demonstrar. Também surgiram novas formas culturais. Línguas, culinárias, músicas, técnicas agrícolas, formas religiosas e costumes passaram por intensos processos de mistura. O cristianismo difundiu-se amplamente, mas frequentemente incorporou elementos indígenas e africanos. Da mesma maneira, muitas comunidades indígenas preservaram práticas ancestrais sob aparência cristã. A conquista modificou profundamente também a própria Europa. O enorme fluxo de metais preciosos aumentou a circulação monetária, fortaleceu inicialmente o poder da monarquia espanhola e contribuiu para fenômenos como a chamada Revolução dos Preços, caracterizada por forte inflação ao longo do século XVI. As riquezas americanas estimularam o crescimento do comércio atlântico, favoreceram o desenvolvimento financeiro europeu e contribuíram para a ascensão gradual do capitalismo comercial. Por essa razão, muitos historiadores consideram que a conquista da América representa um dos marcos iniciais da primeira globalização. Pela primeira vez na história humana, estabeleceu-se uma rede permanente de circulação envolvendo Europa, África, América e Ásia. Mercadorias atravessavam oceanos, doenças percorriam continentes, metais americanos financiavam o comércio asiático, africanos escravizados produziam açúcar consumido na Europa, plantas americanas alimentavam populações chinesas. A economia mundial tornava-se cada vez mais interdependente. A historiografia contemporânea, especialmente aquela representada por muitos autores da coletânea organizada por Leslie Bethel, procura compreender esse processo em toda a sua complexidade. A conquista deixou de ser interpretada apenas como uma sucessão de vitórias militares e passou a ser entendida como uma transformação estrutural da história humana. Ela provocou o maior colapso demográfico registrado em um continente, reorganizou sistemas econômicos globais, consolidou o tráfico atlântico de africanos escravizados, transformou ecossistemas em escala planetária e deu origem às sociedades mestiças, que caracterizam grande parte da América Latina contemporânea. Por isso, a conquista da América Latina é considerada uma das maiores mudanças da história mundial. Ela não alterou apenas o destino dos povos americanos, reconfigurou as relações entre continentes,
acelerou a integração econômica do planeta, modificou profundamente a distribuição da população mundial e inaugurou uma nova etapa da história, na qual os acontecimentos ocorridos em um continente passaram a produzir consequências diretas em praticamente todo o globo. Os primeiros sistemas coloniais espanhóis e portugueses foram construídos de maneira gradual, improvisada e desigual. Eles não nasceram prontos. Surgiram como respostas práticas a problemas concretos, como ocupar territórios imensos, controlar populações indígenas numerosas, extrair riqueza, distribuir terras, organizar o trabalho, garantir a autoridade da coroa e impedir que conquistadores ou colonos se tornassem poderes independentes demais. Por isso, a colonização da América Latina não foi apenas uma aventura militar ou econômica. Foi também a criação de uma complexa máquina política, jurídica, religiosa e administrativa. No caso espanhol, a conquista começou com forte presença de particulares. Homens como Cortés e Pizarro atuavam em nome da coroa, mas organizavam expedições com recursos próprios ou de investidores privados. Após as vitórias militares, a monarquia espanhola percebeu rapidamente que precisava limitar o poder desses conquistadores. Se não o fizesse, a América poderia fragmentar-se em domínios pessoais de chefes militares. Assim, a coroa criou instituições para transformar a conquista em governo colonial. Uma das primeiras formas de organização foi a encomienda. Ela não era exatamente propriedade da terra, mas um direito concedido a um espanhol, o encomendeiro, de receber tributo e trabalho de determinada comunidade indígena. Em teoria, o encomendeiro deveria proteger os indígenas e promover sua cristianização. Na prática, muitas encomiendas tornaram-se formas violentas de exploração. Os indígenas eram obrigados a trabalhar, entregar produtos e servir aos colonos em condições frequentemente brutais. A encomienda foi fundamental nos primeiros tempos porque premiava os conquistadores e garantia mão de obra para a colonização. Mas ela também preocupava a coroa, pois dava muito poder local aos colonos. Além disso, as denúncias de maus-tratos, especialmente feitas por religiosos como Bartolomé de Las Casas, levaram a debates jurídicos e morais sobre a legitimidade da dominação espanhola. As leis novas de 1542 tentaram limitar a encomienda e impedir sua transmissão hereditária plena, embora a resistência dos colonos tenha sido enorme. Com o tempo, a coroa espanhola buscou substituir ou reduzir a encomienda por mecanismos mais diretamente controlados pelo Estado colonial. Um deles foi o repartimento, sistema de trabalho obrigatório e temporário. Comunidades indígenas deveriam fornecer grupos de trabalhadores por períodos determinados, geralmente mediante algum pagamento. No papel, parecia menos abusivo que a encomienda. Na prática, continuou sendo um mecanismo de coerção. Nos Andes, esse sistema assumiu uma forma particular, a mita colonial. Os espanhóis adaptaram uma instituição existente no Império Inca, a mita, que originalmente mobilizava trabalho comunitário para obras públicas, agricultura estatal e serviços imperiais. Sob o domínio espanhol, porém, a mita foi redirecionada principalmente para a mineração, sobretudo em Potosí. Isso teve consequências enormes: deslocamentos forçados, mortalidade elevada, desestruturação de comunidades indígenas e concentração da economia colonial em torno da prata. Politicamente, a Espanha criou grandes unidades administrativas chamadas vice-reinos. O vice-rei era o representante direto do monarca na América. O primeiro grande vice-reino foi o da Nova Espanha, criado em 1535, com sede na cidade do México. Depois veio o vice-reino do Peru, criado em 1542, com sede em Lima. Mais tarde, no século XVIII, seriam criados outros, como Nova Granada e Rio da Prata, mas os dois primeiros estruturaram a colonização espanhola inicial. Os vice-reinos tinham funções amplas: arrecadação de impostos, defesa militar, administração da justiça, supervisão dos funcionários, controle das cidades, relação com a igreja e organização econômica. O vice-rei era poderoso, mas não absoluto. A monarquia espanhola desconfiava de poderes locais excessivos e, por isso, construiu um sistema de vigilância cruzada. Nesse sistema, as audiências tiveram um papel central. Eram tribunais superiores de justiça, mas também exerciam funções administrativas e políticas. Podiam fiscalizar autoridades, julgar conflitos, aconselhar o vice-rei e, em certas situações, governar interinamente. As audiências ajudavam a coroa a impedir que o vice-rei, os conquistadores ou as elites locais concentrassem poder demais.
Também foram importantes os cabildos, tá? Ou câmaras municipais. Eles administravam as cidades, cuidavam de questões locais, distribuíam terras, regulavam mercados, organizavam obras públicas e representavam os interesses das elites urbanas. Como a colonização espanhola foi fortemente urbana, a cidade tornou-se núcleo de poder colonial. A partir dela se controlavam campos, aldeias indígenas, minas e rotas comerciais. A Igreja Católica foi outro pilar do sistema colonial espanhol. Por meio do padroado régio, a coroa controlava grande parte da organização eclesiástica na América, indicava bispos, autorizava fundações religiosas e coordenava a evangelização. Assim, igreja e Estado caminharam juntos. A catequese servia à conversão religiosa, mas também à incorporação dos indígenas à ordem colonial. No mundo português, a formação do sistema colonial seguiu outro ritmo. Portugal chegou ao Brasil em 1500, mas durante cerca de 30 anos sua presença foi limitada. A prioridade portuguesa estava no comércio oriental. No Brasil, a exploração inicial concentrou-se no pau-brasil, extraído com participação indígena por meio do escambo. A colonização efetiva começou a se intensificar a partir da década de 1530, quando a ameaça de presença francesa no litoral e a necessidade de ocupar o território levaram a coroa portuguesa a criar o sistema de capitanias hereditárias. O território foi dividido em grandes faixas de terra entregues a donatários. Esses donatários recebiam poderes administrativos, judiciais e militares, além do direito de distribuir sesmarias, fundar vilas e estimular a colonização. As capitanias eram uma forma de colonização com baixo custo para a coroa. Portugal transferia aos particulares o risco financeiro da ocupação. Porém, o sistema teve resultados desiguais. Algumas capitanias, como Pernambuco e São Vicente, prosperaram relativamente. Muitas outras fracassaram por falta de recursos, ataques indígenas, isolamento, dificuldades agrícolas ou incapacidade administrativa dos donatários. Diante desses limites, a coroa criou em 1549 o Governo Geral, com sede em Salvador. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. O objetivo era centralizar a administração, fortalecer a defesa, apoiar as capitanias, organizar a justiça, combater resistências indígenas e consolidar a presença portuguesa. O governo geral não eliminou imediatamente as capitanias, mas reduziu sua autonomia e aumentou a intervenção régia. No Brasil, a instituição municipal também teve grande importância. As câmaras municipais eram controladas pelos chamados homens bons, isto é, proprietários locais, senhores de engenho, comerciantes influentes e membros das elites coloniais. Elas administravam vilas, regulavam mercados, fiscalizavam pesos e medidas, organizavam obras e representavam os interesses locais diante da coroa. Em uma colônia extensa e com administração central limitada, as câmaras foram fundamentais para o poder das elites locais. Economicamente, a colonização portuguesa estruturou-se inicialmente em torno da grande propriedade açucareira. O engenho tornou-se unidade produtiva, social e política. Ele articulava terra, capital, técnica, trabalho escravizado e comércio atlântico. A produção de açúcar para exportação exigia grandes investimentos e numerosa mão de obra. Como a escravidão indígena enfrentava dificuldades legais, militares e demográficas, a escravidão africana tornou-se progressivamente o eixo do sistema colonial português. Assim, enquanto a América espanhola inicial se organizou fortemente em torno da mineração, da encomienda, da mita e de grandes centros urbanos indígenas reaproveitados pelos espanhóis, o Brasil português estruturou-se mais lentamente em torno do litoral, da lavoura açucareira, das capitanias, das câmaras locais e da escravidão africana. Apesar dessas diferenças, havia semelhanças profundas. Tanto Espanha quanto Portugal criaram sociedades coloniais hierarquizadas, baseadas na desigualdade jurídica, racial, econômica e religiosa. No topo estavam europeus e seus descendentes, detentores de cargos, terras, privilégios e acesso à administração. Abaixo vinham populações indígenas submetidas a formas variadas de tutela, tributo ou trabalho forçado. Na base, especialmente nas áreas de plantation e mineração, estavam africanos escravizados e seus descendentes. Essas instituições moldaram a América Latina de longa duração. A concentração fundiária nasceu cedo, com sesmarias, encomiendas, haciendas, estâncias e engenhos. A desigualdade social tornou-se estrutural. A associação entre poder político local e propriedade da terra marcou a formação das elites coloniais. A exploração do trabalho indígena e africano sustentou as principais riquezas coloniais. A igreja organizou a vida religiosa, a educação, o calendário social
e muitos mecanismos de controle cultural. Ao mesmo tempo, essas instituições não funcionaram de maneira mecânica. A realidade colonial foi marcada por conflitos constantes, disputas entre colonos e coroa, entre missionários e proprietários, entre câmaras e governadores, entre indígenas e encomendeiros, entre escravizados e senhores, entre comerciantes locais e monopólios metropolitanos. A sociedade colonial nasceu desse jogo permanente entre imposição, negociação e resistência. Portanto, os primeiros sistemas coloniais ibéricos foram construídos para transformar conquista em domínio duradouro. A Espanha fez isso por meio de vice-reinos, audiências, encomienda, repartimento, mita, cabildos e forte presença jurídico-administrativa. Portugal, por sua vez, organizou o Brasil por meio das capitanias hereditárias, do governo geral, das câmaras municipais, das sesmarias, da plantation açucareira e da escravidão atlântica. Essas estruturas criaram as bases políticas, econômicas e sociais da América Latina colonial e deixaram marcas profundas que atravessariam os séculos: centralização administrativa, poder local das elites, concentração da terra, dependência exportadora, escravidão, mestiçagem e desigualdade social. A participação da Igreja Católica na conquista e na colonização da América Latina foi um dos aspectos mais complexos e contraditórios de toda a experiência colonial. Ela não pode ser reduzida a uma única função. A Igreja foi, ao mesmo tempo, um instrumento da expansão dos impérios ibéricos, uma instituição dedicada à evangelização, uma promotora da educação e da produção cultural, uma defensora de muitos povos indígenas em determinados momentos e, em outros, colaboradora ativa da ordem colonial. Essa ambiguidade é um dos traços mais marcantes da história da América Latina. Para compreender esse papel, é preciso voltar ao contexto da Península Ibérica no final do século XV. Portugal e Espanha haviam acabado de concluir a Reconquista, processo que culminou em 1492 com a tomada de Granada, último reino islâmico da península. A união entre monarquia e igreja era extremamente estreita. Os reis consideravam-se defensores da fé cristã, e a expansão ultramarina era vista não apenas como empreendimento político e econômico, mas também como missão religiosa. Quando os europeus chegaram à América, essa mentalidade foi transportada para o Novo Mundo. A coroa espanhola recebeu do papado uma série de bulas que legitimavam a ocupação dos territórios descobertos sob a condição de promover a conversão dos habitantes ao cristianismo. De maneira semelhante, Portugal também obteve direitos especiais através do chamado Padroado Régio, sistema pelo qual a coroa assumia grande parte da organização da igreja em seus domínios ultramarinos. Na prática, isso significava que Estado e igreja atuavam quase inseparavelmente. A evangelização fazia parte da própria colonização. Fundar uma cidade significava quase sempre construir imediatamente uma igreja. Criar uma nova vila implicava organizar uma paróquia. Expandir o domínio colonial significava também expandir o cristianismo. Entretanto, a igreja não era uma instituição homogênea. Diversas ordens religiosas participaram da colonização, cada uma com características próprias. Os franciscanos estiveram entre os primeiros missionários enviados à América Espanhola. Inspirados no ideal de pobreza de Francisco de Assis, dedicaram-se intensamente à catequese, principalmente no México. Os dominicanos, por sua vez, exerceram um papel importante tanto na evangelização quanto na reflexão teológica e jurídica sobre a conquista. Foi justamente entre eles que surgiram algumas das críticas mais contundentes à violência praticada contra os indígenas. Os jesuítas, fundados em 1540 por Inácio de Loyola, tornaram-se talvez a ordem mais influente da América Portuguesa e de amplas regiões da América Espanhola. Destacavam-se pela formação intelectual rigorosa, pela organização administrativa e pelo enorme investimento na educação. Também atuaram mercedários, agostinianos, carmelitas e diversas outras ordens, embora em escala menor. O objetivo principal dessas congregações era converter os povos indígenas ao cristianismo. Os missionários aprendiam línguas indígenas, elaboravam gramáticas e dicionários, traduziam orações e catecismos e procuravam adaptar a pregação às diferentes culturas locais. Paradoxalmente, esse esforço de evangelização acabou preservando importantes conhecimentos sobre as próprias sociedades indígenas. Muitos missionários registraram mitos, vocabulários, costumes e tradições que, sem esses registros,
talvez tivessem desaparecido completamente. A educação tornou-se uma das principais áreas de atuação da Igreja. Os jesuítas fundaram colégios em praticamente todas as regiões importantes da colonização portuguesa e espanhola. Neles ensinavam leitura, escrita, latim, filosofia, retórica, teologia e, posteriormente, diversas outras disciplinas. Durante séculos, a Companhia de Jesus controlou grande parte da educação formal na América Latina. Além da formação das elites coloniais, os missionários procuravam educar também indígenas convertidos. Em diversas regiões surgiram aldeamentos ou missões destinados a reunir populações indígenas sob orientação religiosa. No Brasil, os jesuítas criaram aldeias missionárias onde ensinavam agricultura, artesanato, música, catecismo e diferentes ofícios. Na América Espanhola, destacaram-se especialmente as reduções jesuíticas entre os guaranis, distribuídas pelos atuais Paraguai, sul do Brasil e norte da Argentina. Essas reduções constituíam experiências bastante singulares. Os indígenas viviam em comunidades organizadas sob supervisão missionária. Havia igrejas monumentais, oficinas, escolas, corais, plantações coletivas e intensa produção artística. Muitos historiadores observam que as reduções ofereceram certa proteção contra a escravização promovida por colonos e bandeirantes. Outros destacam que também representavam formas profundas de controle cultural, pois reorganizavam completamente a vida cotidiana indígena segundo princípios cristãos e europeus. Essa dupla característica revela bem a complexidade da atuação missionária. Ao mesmo tempo em que protegiam muitos indígenas da violência imediata dos colonos, os missionários procuravam transformar profundamente suas culturas. Os debates sobre os direitos indígenas começaram muito cedo. Já nas primeiras décadas após a conquista, diversos religiosos ficaram horrorizados com os abusos praticados pelos conquistadores. Entre eles, destacou-se o dominicano Bartolomé de Las Casas. Las Casas havia participado inicialmente da colonização como encomendeiro. Posteriormente, profundamente impressionado pela violência que testemunhou, abandonou essa posição e tornou-se um dos maiores defensores dos povos indígenas. Em sua obra mais conhecida, A Brevíssima Relação da Destruição das Índias, descreveu massacres, torturas, escravizações e destruição de comunidades inteiras. Para Las Casas, os indígenas eram plenamente humanos, dotados de razão, capazes de receber voluntariamente a fé cristã e titulares de direitos naturais. A evangelização deveria ocorrer pela persuasão, jamais pela violência. Em posição bastante diferente encontrava-se João Ginés de Sepúlveda. Inspirando-se parcialmente em Aristóteles, Sepúlveda defendia que certos povos poderiam ser considerados naturalmente inferiores em relação a outros. Argumentava que práticas como os sacrifícios humanos justificariam a intervenção espanhola e que a guerra contra determinadas populações indígenas poderia ser moralmente legítima para eliminar costumes considerados bárbaros e promover a civilização cristã. Essas posições opostas culminaram na famosa controvérsia de Valladolid, realizada entre 1550 e 1551. Foi um dos debates intelectuais mais extraordinários da história moderna. Pela primeira vez, uma potência imperial discutia oficialmente se possuía direito moral de conquistar outros povos. Embora não tenha produzido um vencedor definitivo, o debate marcou profundamente o pensamento jurídico europeu. Contribuiu para o desenvolvimento inicial das ideias de direito internacional e dos direitos naturais dos povos. Ao mesmo tempo, revelou os limites dessas discussões, pois a exploração colonial continuou apesar das críticas. Enquanto isso, a evangelização produzia profundas transformações religiosas. Durante muito tempo, acreditou-se que os indígenas simplesmente abandonaram suas antigas crenças para adotar o cristianismo. Hoje, os historiadores rejeitam essa interpretação simplificada. Na realidade, ocorreu um intenso processo de sincretismo religioso. O sincretismo não foi simples mistura espontânea. Representou frequentemente uma estratégia consciente de adaptação e sobrevivência. Em muitas regiões, antigas divindades indígenas passaram a ser associadas a santos católicos. Locais considerados sagrados antes da conquista continuaram sendo locais de peregrinação cristã. Festas tradicionais incorporaram calendários religiosos europeus. Rituais indígenas sobreviveram sob formas aparentemente cristãs. Um dos exemplos mais conhecidos é o culto a Nossa Senhora de Guadalupe. Sua devoção desenvolveu-se sobre um antigo espaço sagrado relacionado à deusa indígena Tonantzin.
Para muitos estudiosos, o enorme sucesso desse culto deveu-se justamente à capacidade de integrar elementos cristãos e indígenas numa nova tradição religiosa. Nos Andes ocorreu processo semelhante. Diversas montanhas consideradas sagradas antes da conquista continuaram sendo objeto de veneração, agora frequentemente associadas a símbolos cristãos. Antigas cerimônias agrícolas sobreviveram incorporando procissões católicas. No Brasil, o encontro entre tradições indígenas, africanas e europeias produziu formas religiosas ainda mais complexas. Os africanos escravizados trouxeram consigo crenças oriundas de diversas regiões da África Ocidental e Centro-Ocidental. Apesar da repressão colonial, muitas dessas tradições sobreviveram associando orixás, vóduns e outras divindades a santos católicos. Desse processo nasceram religiões afro-brasileiras como o candomblé e, posteriormente, a Umbanda, que incorporariam também elementos indígenas, espíritas e católicos. As consequências culturais desse encontro foram imensas. Na arquitetura surgiram igrejas que combinavam técnicas europeias com mão de obra, materiais e estilos locais. Na música, desenvolveram-se formas novas que reuniam instrumentos europeus, ritmos africanos e tradições indígenas. Na alimentação, ingredientes americanos como milho, mandioca, tomate, pimenta e cacau misturaram-se a técnicas culinárias europeias e africanas. Na língua, centenas de palavras indígenas passaram para o espanhol e o português americanos. Na medicina popular, conhecimentos indígenas sobre plantas foram incorporados às práticas coloniais. Na arte religiosa, surgiram imagens de santos com traços indígenas ou mestiços. No barroco latino-americano, especialmente nos Andes, esculturas e pinturas frequentemente incorporavam animais, plantas e símbolos locais dentro de temas cristãos. A Igreja também desempenhou papel decisivo na produção escrita. Missionários escreveram gramáticas, dicionários, catecismos, relatos históricos, descrições geográficas e estudos etnográficos. Graças a esses textos, conhecemos hoje muito da organização social, das línguas e das cosmologias de povos indígenas que sofreram profundas transformações após a conquista. Ao mesmo tempo, porém, muitos missionários participaram da destruição de templos indígenas, da proibição de cerimônias tradicionais e da eliminação de objetos considerados pagãos. Em várias regiões foram queimados códices, esculturas e outros registros religiosos indígenas. Assim, a própria instituição, que preservou parte da memória americana, contribuiu também para o desaparecimento de muitos aspectos dessa memória. A historiografia contemporânea, particularmente aquela representada por diversos autores da coletânea organizada por Leslie Bethel, procura compreender essa complexidade sem reduzir a Igreja a uma instituição inteiramente opressora ou inteiramente protetora. Ela foi um dos pilares da construção do sistema colonial, legitimando a expansão ibérica e participando da reorganização política e cultural da América. Mas foi também espaço de importantes debates éticos sobre os limites da conquista, de defesa de comunidades indígenas em muitos contextos e de produção intelectual que preservou parte significativa da memória dos povos americanos. O encontro entre tradições europeias, indígenas e africanas não resultou simplesmente na substituição de uma cultura por outra. Produziu novas formas de religião, arte, música, alimentação, linguagem e organização social que continuam caracterizando a América Latina contemporânea. Grande parte da identidade cultural latino-americana nasceu justamente dessa interação, frequentemente marcada pela violência, mas também pela adaptação criativa, pela resistência e pela capacidade de diferentes povos de reconstruírem suas tradições em um mundo profundamente transformado pela conquista. Vou tratar a resposta como uma síntese historiográfica. Primeiro a narrativa tradicional, depois as revisões do século XX e, por fim, os debates atuais ligados à agência indígena, violência, demografia e fontes. A historiografia da conquista mudou muito ao longo do tempo. A narrativa tradicional via a conquista como epopeia europeia. Colombo, Cortés, Pizarro e Cabral apareciam como protagonistas quase exclusivos. A historiografia recente deslocou o foco. Pergunta como os povos indígenas compreenderam, resistiram, negociaram e transformaram a colonização. A própria coletânea organizada por Leslie Bethel, The Cambridge History of Latin America, já expressa essa ampliação. O volume inicial sobre a América colonial inclui uma parte dedicada à América na véspera da conquista,
Isto é, não começa a história apenas com a chegada europeia. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, as primeiras interpretações foram produzidas sobretudo por conquistadores, cronistas, missionários e funcionários coloniais. Eram textos escritos dentro da própria expansão imperial. Cortés narrava seus feitos ao rei. Soldados como Bernal Dias del Castillo exaltavam a experiência dos conquistadores. Missionários descreviam costumes indígenas para convertê-los. Administradores escreviam para justificar decisões políticas. Essas fontes são indispensáveis, mas são também profundamente interessadas. Elas tendem a apresentar os europeus como agentes da civilização, da fé cristã e da ordem política. Nessa tradição, a conquista era explicada como resultado da superioridade europeia. Os espanhóis teriam vencido por possuírem armas de fogo, cavalos, aço, disciplina militar e religião verdadeira. Os indígenas apareciam ora como bárbaros, ora como inocentes, ora como povos destinados a serem dominados. Mesmo quando havia admiração por cidades como Tenochtitlan ou Cusco, essa admiração era frequentemente subordinada à ideia de que a chegada europeia representava uma etapa superior da história. Havia, porém, desde cedo, tensões internas nessa leitura. Bartolomé de Las Casas denunciou a violência da conquista e afirmou a plena humanidade dos indígenas. Juan Ginés de Sepúlveda, ao contrário, defendeu a legitimidade da guerra contra povos que considerava inferiores ou bárbaros. Assim, já no século XVI, a conquista não era interpretada de modo único. Havia uma disputa moral, teológica e jurídica sobre seus fundamentos. No século XIX, com a independência dos países latino-americanos, a conquista passou a ser reinterpretada pelas novas elites nacionais. Muitos intelectuais crioulos criticaram a Espanha colonial, mas nem sempre valorizaram os povos indígenas. Frequentemente construíram uma história nacional em que o período colonial aparecia como etapa de opressão metropolitana. Mas os indígenas continuavam sendo vistos como passado remoto, obstáculo ao progresso ou elemento folclórico da identidade nacional. Em alguns países, como México e Peru, as antigas civilizações mexica, maia e inca foram incorporadas ao imaginário nacional. Contudo, muitas vezes essa valorização era seletiva, exaltava-se o índio antigo, monumental e arqueológico, enquanto os indígenas vivos continuavam marginalizados. O passado indígena servia para dar grandeza à nação. Os povos indígenas contemporâneos, porém, eram frequentemente tratados como problema social. No início do século XX, a historiografia profissional começou a organizar melhor os arquivos, editar documentos e estudar instituições coloniais. Muitos trabalhos ainda estavam centrados no Estado, na igreja, nos vice-reinos, na administração, nas elites e na economia colonial. Era uma história mais acadêmica, mas ainda muito dependente das fontes coloniais escritas pelos dominadores. A grande mudança veio ao longo do século XX, especialmente com a história social, a antropologia, a arqueologia e a etnohistória. Os historiadores passaram a perguntar não apenas como os espanhóis conquistaram, mas como os indígenas reagiram, por que alguns povos se aliaram aos europeus, como comunidades indígenas sobreviveram após a conquista, quais instituições coloniais foram negociadas localmente e que fontes indígenas podem ser usadas para reconstruir outra perspectiva. A etnohistória foi decisiva nesse processo. Ela combina métodos da história e da antropologia para estudar sociedades indígenas a partir de documentos coloniais, tradições orais, línguas nativas, registros judiciais, mapas, códices, testamentos, crônicas indígenas e vestígios arqueológicos. Em vez de aceitar passivamente a visão europeia das fontes, o historiador procura nelas os sinais da ação indígena. Essa mudança revelou que os indígenas não foram apenas derrotados. Eles também fizeram escolhas políticas. Tlaxcaltecas, totonacas e outros povos se aliaram a Cortés contra os mexicas. Grupos submetidos aos incas apoiaram Pizarro contra Cusco. Caciques negociaram privilégios com autoridades coloniais. Comunidades usaram tribunais espanhóis para defender terras. Povos da Amazônia, do Chaco, da Patagônia e da Araucania resistiram por séculos ao domínio colonial. A conquista, portanto, foi uma história de violência, mas também de agência indígena. A arqueologia também alterou o quadro. Durante muito tempo, muitas áreas da América foram vistas como pouco povoadas ou culturalmente simples. Pesquisas arqueológicas recentes mostraram sociedades mais densas, complexas e ambientalmente ativas, inclusive na Amazônia. Isso enfraqueceu a velha imagem de uma América passiva, vazia ou subdesenvolvida antes da chegada europeia.
Autores presentes ou associados ao Horizonte Coletânea de Bethel contribuíram para essa renovação ao integrar política, economia, sociedade, demografia, cultura e diversidade regional. A importância da obra está menos em defender uma única tese e mais em organizar uma visão ampla da América Latina colonial. A conquista não aparece como episódio isolado, mas como parte de uma transformação continental, envolvendo populações indígenas, impérios ibéricos, trabalho compulsório, evangelização, escravidão africana, mineração, agricultura e formação de sociedades mestiças. A diferença entre as narrativas tradicionais e as recentes é, portanto, profunda. A narrativa tradicional era heróica, eurocêntrica e militar. A recente é social, indígena, atlântica, ambiental e global. A primeira perguntava como poucos europeus venceram grandes impérios. A segunda pergunta por que esses impérios estavam politicamente vulneráveis, quais alianças indígenas tornaram a conquista possível, como as epidemias alteraram o equilíbrio de forças, como os colonizadores dependeram de saberes locais e como os povos nativos continuaram a agir depois da derrota militar. Outro debate importante diz respeito à demografia. Ainda se discute o tamanho da população americana antes de 1492 e a escala exata do colapso demográfico. Há consenso de que a mortalidade foi catastrófica, sobretudo por epidemias, guerras e trabalho forçado, mas os números variam conforme os métodos e regiões analisadas. Também permanece aberto o debate sobre o peso relativo dos fatores da conquista. Alguns autores enfatizam as doenças, outros as alianças indígenas, outros a violência militar, outros as estruturas políticas internas dos impérios Mexica e Inca, outros ainda a capacidade espanhola de aproveitar divisões locais. Hoje, a explicação mais aceita combina esses fatores, em vez de reduzir a conquista a uma causa única. Há ainda o debate sobre o termo conquista. Para algumas regiões, como México Central e Andes, ele descreve uma ruptura rápida e profunda no século XVI. Para outras, como Amazônia, Araucania, Chaco e Patagônia, é um termo problemático, pois o domínio europeu foi lento, parcial e muitas vezes só se completou no século XIX, já sob estados nacionais independentes. Por fim, existe uma discussão contemporânea sobre memória histórica. A conquista deve ser lembrada como encontro de culturas, genocídio, colonização, início da globalização, origem da mestiçagem ou fundação violenta da América Latina. Cada formulação destaca um aspecto real, mas nenhuma, sozinha, esgota o processo. A historiografia atual tende a evitar tanto a celebração heróica da conquista, quanto uma visão simplificada, em que os indígenas aparecem apenas como vítimas sem ação própria. Em síntese, a interpretação da conquista passou de uma história dos conquistadores para uma história das relações coloniais. Hoje ela é entendida como processo violento, desigual e transformador, mas também como campo de escolhas indígenas, resistências, alianças, adaptações e permanências culturais. Essa mudança é fundamental porque devolve historicidade aos povos indígenas. Eles não foram apenas o objeto da conquista, foram sujeitos centrais na formação da América Latina. O legado de longo prazo da conquista foi a própria formação histórica da América Latina como uma região marcada por colonização ibérica, sociedades mestiças, forte desigualdade social, concentração da terra, economias voltadas para a exportação, presença duradoura da Igreja Católica, pluralidade étnica e tensões permanentes entre heranças europeias, indígenas e africanas. A conquista não terminou quando Tenochtitlan caiu em 1521, quando Cusco foi ocupado em 1533, ou quando os portugueses consolidaram os primeiros núcleos coloniais no litoral do Brasil. Ela abriu um processo de séculos, no qual se formaram novas instituições, novas hierarquias sociais e novas identidades culturais. A América Latina nasceu desse encontro violento entre mundos distintos, o europeu, o indígena e logo depois o africano. Um primeiro legado foi a criação dos estados coloniais. Espanha e Portugal implantaram instituições administrativas destinadas a controlar territórios imensos. Na América Espanhola surgiram vice-reinos, audiências, cabildos, capitanias gerais e uma burocracia ligada diretamente à monarquia. No Brasil português, formaram-se capitanias hereditárias, governo geral, câmaras municipais, sesmarias e, mais tarde, estruturas administrativas mais centralizadas. Essas instituições criaram uma tradição política marcada pela centralização formal da coroa, mas também pelo enorme poder local das elites proprietárias.
Esse contraste permaneceu por muito tempo. De um lado, havia leis, funcionários, tribunais, governadores e vice-reis representando o poder metropolitano. De outro, nas regiões mais afastadas, quem realmente mandava eram proprietários de terra, senhores de engenho, mineradores, comerciantes, chefes militares, missionários e câmaras locais. Essa tensão entre Estado central e poderes locais atravessou toda a história latino-americana e continuou depois das independências. A conquista também deixou como herança a concentração fundiária, a distribuição de terras por sesmarias, encomiendas, mercedes, haciendas, estâncias e grandes propriedades criou uma estrutura agrária profundamente desigual. Em muitas regiões, as comunidades indígenas perderam terras para colonos, ordens religiosas, fazendeiros e mineradores. No Brasil, a grande propriedade açucareira e depois a expansão pecuária e mineradora reforçaram esse padrão. Na América Espanhola, haciendas e latifúndios cresceram sobre terras antes ocupadas por comunidades nativas. Essa concentração da terra tornou-se uma das marcas mais persistentes da América Latina. Ela influenciou a formação de oligarquias rurais, dificultou a criação de sociedades camponesas mais igualitárias e produziu conflitos agrários que chegaram aos séculos XIX, XX e XXI. Muitos problemas contemporâneos envolvendo reforma agrária, direitos indígenas, quilombolas, campesinato, mineração e desmatamento têm raízes nesse processo colonial. Outro legado decisivo foi a formação de sociedades baseadas em hierarquias étnicas e raciais. A conquista criou uma ordem social que distinguia europeus, crioulos, indígenas, africanos escravizados, mestiços, mulatos, zambos e outras categorias. Na América Espanhola, essa classificação ficou conhecida como sistema de castas, ainda que na prática fosse mais flexível e contraditória do que os quadros oficiais sugerem. No Brasil, a hierarquia racial também se estruturou em torno da escravidão africana, da marginalização indígena e da valorização social da ascendência europeia. Essas hierarquias não desapareceram com a independência. Mesmo quando os novos estados latino-americanos proclamaram igualdade jurídica, a desigualdade social continuou profundamente racializada. Povos indígenas, populações negras e mestiças permaneceram, em geral, nas posições mais vulneráveis da sociedade. Assim, a conquista ajudou a formar padrões de exclusão, que ainda hoje aparecem nas desigualdades de renda, terra, educação, representação política e acesso à justiça. Ao mesmo tempo, a conquista produziu sociedades mestiças. A mestiçagem foi resultado de relações muito diversas. Alianças, casamentos, concubinatos, violência sexual, escravidão, convivência cotidiana e reconstrução familiar em contextos coloniais. Ela não deve ser romantizada como simples mistura harmoniosa, pois ocorreu dentro de uma ordem profundamente desigual. Ainda assim, dela nasceram novas culturas, novas línguas sociais, novas culinárias, novas formas religiosas, novas músicas e novas identidades. A América Latina não é apenas europeia, indígena ou africana. Ela se formou na combinação instável dessas matrizes. O milho, a mandioca, o feijão, o cacau e a batata vieram de tradições indígenas. O catolicismo, o direito escrito, a língua portuguesa e a língua espanhola vieram da colonização ibérica. Ritmos, técnicas agrícolas, religiosidades, culinárias e formas de sociabilidade africanas marcaram profundamente o Brasil, o Caribe, a Colômbia, a Venezuela, o Peru e outras regiões. O resultado foi uma cultura plural, híbrida e conflituosa. Na economia, o legado da conquista foi a inserção da América Latina em um sistema mundial voltado à exportação de riquezas primárias. No início, foram metais preciosos, especialmente prata, no México e em Potosí. Depois, açúcar, tabaco, cacau, couro, algodão, café, borracha, carne, minérios e outros produtos. A economia colonial foi organizada para atender demandas externas. Isso criou uma dependência estrutural de mercados internacionais e uma elite local frequentemente associada à exportação de produtos agrícolas ou minerais. Essa característica permaneceu depois das independências. Muitos países latino-americanos continuaram baseando sua economia na exportação de matérias-primas e na importação de produtos manufaturados. Por isso, vários historiadores veem na conquista e na colonização ibérica a origem de uma posição periférica da América Latina na economia mundial moderna. Politicamente, a conquista deixou um legado ambíguo. Por um lado, criou instituições administrativas, cidades, tribunais, universidades, dioceses e formas de governo. Por outro, essas instituições nasceram dentro de uma sociedade autoritária, hierárquica e excludente. A participação política era restrita.
A maioria da população, indígenas, africanos escravizados, mulheres, pobres e mestiços, estava afastada das decisões centrais. Essa tradição de cidadania limitada marcou a formação posterior dos estados nacionais. As independências do século XIX romperam com o domínio metropolitano, mas não destruíram de imediato as bases sociais herdadas da conquista. Em muitos países, as elites crioulas substituíram os antigos funcionários metropolitanos, mantendo a concentração da terra, a exclusão indígena, o racismo social e a dependência econômica. A independência política não significou revolução social profunda. A conquista também deixou marcas profundas na religião e na cultura. O catolicismo tornou-se uma das principais bases simbólicas da América Latina. Igrejas, festas religiosas, santos padroeiros, procissões, irmandades e calendários litúrgicos organizaram a vida cotidiana durante séculos. Mas esse catolicismo não foi simplesmente europeu. Incorporou elementos indígenas e africanos. Daí surgiram devoções populares, festas sincréticas, religiões afro-latino-americanas e formas locais de espiritualidade. Nas identidades nacionais, o legado da conquista é igualmente complexo. Muitos países construíram narrativas nacionais, exaltando ora a herança europeia, ora o passado indígena, ora a mestiçagem. O México, por exemplo, incorporou fortemente a memória asteca e a figura da mestiçagem em sua identidade nacional. O Peru dialoga permanentemente com o legado Inca. O Brasil construiu durante muito tempo o mito da democracia racial, apresentando a mistura entre europeus, indígenas e africanos como sinal de harmonia, embora essa narrativa tenha ocultado profundas desigualdades raciais. Hoje, essas interpretações são cada vez mais questionadas. Povos indígenas reivindicam não apenas reconhecimento cultural, mas direitos territoriais, políticos e linguísticos. Movimentos negros denunciam a permanência do racismo estrutural e reivindicam a centralidade da escravidão africana na formação latino-americana. Comunidades tradicionais contestam projetos de mineração, agronegócio, barragens e desmatamento que reproduzem antigas lógicas coloniais de ocupação territorial. Por isso, a conquista continua sendo debatida intensamente nas sociedades latino-americanas contemporâneas. Para alguns, ela foi o início da civilização ocidental no continente. Para outros, foi uma catástrofe demográfica, cultural e política. Para muitos historiadores atuais, foi as duas coisas em sentidos diferentes. Uma fundação colonial que criou novas sociedades, mas fundadas sobre violência, exploração, escravidão e destruição de mundos indígenas. As comemorações de 1492, por exemplo, são altamente controversas. Durante muito tempo falou-se em descobrimento da América. Hoje, muitos preferem falar em invasão, conquista, encontro colonial ou início da colonização europeia. A escolha das palavras importa, porque cada termo carrega uma interpretação. Descobrimento privilegia o olhar europeu. Conquista enfatiza a violência militar e política. Encontro pode sugerir reciprocidade, mas corre o risco de suavizar a desigualdade. Invasão destaca a perspectiva indígena. A historiografia recente tem insistido que a América Latina não nasceu apenas da vontade dos conquistadores. Ela foi formada também pela resistência indígena, pela sobrevivência africana, pela ação de mulheres, mestiços, camponeses, escravizados, missionários, comerciantes, rebeldes e comunidades locais. Isso amplia a narrativa e impede que a história fique centrada apenas nos reis, vice-reis e conquistadores. Assim, o legado de longo prazo da conquista é duplo. De um lado, ela gerou estruturas duráveis de desigualdade, concentração de terras, racismo, escravidão, dependência econômica, autoritarismo político e marginalização indígena. De outro, produziu sociedades novas, culturalmente ricas, plurais e criativas, nascidas da mistura da resistência e da adaptação de muitos povos. A América Latina contemporânea continua vivendo dentro dessa herança. Seus conflitos sobre terra, raça, memória, religião, identidade nacional, dependência econômica e direitos indígenas não são simples problemas recentes. São desdobramentos de um processo iniciado com a conquista. Por isso, estudar a conquista não é apenas olhar para o passado colonial, é compreender as bases profundas das sociedades latino-americanas atuais.